Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy mi grupo, conformado por Camila, Joao, Vanessa, Víctor y yo, les vamos a hablar sobre la electroforesis en gel. Para que tengan una noción de lo que estaremos abordando en este video, aquí pueden ver una pequeña agenda de lo que será tratado en el transcurso del mismo. Entonces, ¿para qué sirve la electroforesis en gel? Primero, para entender qué es y para qué sirve esta técnica, es preciso comprender de dónde viene su significado. Entonces, foresis significa migración o movimiento, y la palabra electro hace referencia a la utilización de electricidad para hacer que las moléculas migren. Dicho esto, ahora se puede definir para qué sirve esta técnica. La electroforesis en gel es utilizada para separar fragmentos de DNA u otras macromoléculas como RNA, enzimas, proteínas y ácidos nucleicos, haciendo una redistribución según el tamaño y la carga. Ahora bien, ¿en qué consiste la electroforesis en gel? Bueno, esta técnica consiste en aplicar corriente a través de un gel que contiene las moléculas de interés, que, con base en su tamaño y carga, dichas moléculas se desplazarán por el gel en diferentes direcciones o a distintas velocidades, con lo que se separarán unas de otras. Pero, ¿por qué este procedimiento separa los fragmentos de DNA o de otras macromoléculas? Esto se debe a que las moléculas de DNA poseen la misma cantidad de carga por masa, por lo cual los fragmentos son únicamente separados por tamaño. Por consiguiente, ¿qué nos permite ver la electroforesis en gel? Este procedimiento permite ver cuántos fragmentos diferentes de DNA están presentes en una muestra y cuán grandes son unos con respecto a otros. Del mismo modo, se puede determinar el tamaño absoluto de un fragmento de DNA examinándolo junto a una escala estándar de fragmentos de tamaños conocidos. Sin embargo, más adelante, mi compañero Víctor detallará más a fondo sobre este proceso de visualización. ¿Qué podemos mencionar sobre las áreas de actuación de esta técnica? Gracias a la facilidad y simplicidad de este método, la electroforesis en gel es utilizada en diferentes áreas, como por ejemplo en biología molecular, genética, bioquímica e inclusive en medicina forense. En los laboratorios de biología molecular, esta técnica es una de las más utilizadas para la separación de ácidos nucleicos. Y, por otra parte, también se puede mencionar que la electroforesis en gel tiene variedad de usos prácticos en medicina forense para la identificación de personas, generando pruebas de diagnóstico clínico. Otros de sus usos y aplicaciones son: 1. Para el análisis de genes asociados a una enfermedad determinada. 2. En el estudio de la taxonomía para distinguir diversas especies según el DNA que se perfila. 3. En pruebas de paternidad usando la huella dactilar genética. 4. En el uso de estructura y de función de proteínas. 5. En el análisis de la resistencia antibiótica. Y 6. En el estudio de lazos evolutivos analizando semejanza genética entre poblaciones o especies. A eletroforese é uma técnica analítica utilizada na análise de macromoléculas como proteínas e ácidos nucleicos. Essa técnica foi descoberta e empregada pela primeira vez por Arne Tiselius. Arne Tiselius estudou na Universidade de Uppsala, especializando-se em química. Durante os anos, Tiselius publicou uma série de artigos sobre fenômenos de difusão e adsorção em zeólitos de troca de base de ocorrência natural. Isso levou, entre outras coisas, a um método muito melhorado de análise eletroforese. Historicamente, a eletroforese foi introduzida como meio de auxílio ao diagnóstico clínico em 1937, quando Tiselius publicou um trabalho científico relatando o fracionamento das proteínas séricas. Naquela época, as eletroforeses eram realizadas em equipamentos similares às baterias de automóveis
em que as separações das frações ocorriam em meio líquido. Por ser muito difícil e cara, sua aplicação ficou restrita à aplicação científica em reduzidíssimo número de instituições de pesquisa. Linus Pauling e colaboradores publicaram em 1949, na revista Science, a sua mais famosa descoberta, o fracionamento eletroforético da hemoglobina S-beta talassemia, usando a eletroforese em papel de filtro. A eletroforese em papel de filtro, apesar do enorme tempo gasto para fracionar proteínas, foi facilmente empregada no uso laboratorial para análises clínicas específicas nos estudos de proteínas séricas, lipoproteínas e hemoglobinas. Embora a eletroforese em papel apresentasse viabilidade, o seu desempenho na separação das frações era de baixa reprodução, e a quantificação das frações era dificultada pela impossibilidade de deixar o papel transparente. Em 1953, os imunologistas franceses Kurt Williams e Pierre Grabar apresentaram um método eletroforético revolucionário para a época e que permitia a separação das frações proteicas associada com reações de precipitação com seus respectivos anticorpos. O novo método foi denominado por imunoeletroforese e se destacava dos outros por usar uma fina película de gel de agar espalhada sobre lâminas de vidro como suporte eletroforético. A base desse método, inicialmente artesanal, foi padronizada a partir de 1970 e industrializada como gel de agarose. Esse tipo de eletroforese permitia a aplicação de várias amostras de soro, plasma, licor ou hemolizado de hemoglobinas no mesmo suporte de gel de agar, situação que tornava a análise viável economicamente para o uso na rotina laboratorial. Outro avanço obtido pela eletroforese em gel de agar foi a sensibilidade das avaliações quantitativas de suas frações, uma vez que se usava um suporte em lâminas de vidro para sustentar a película do gel de agar. Esse conjunto, formado por lâmina de vidro transparente e frações coradas, permitia excelente grau de determinação quantitativa por meio de um aparelho conhecido por densidômetro. Meu nome é Camila e agora vou falar sobre os equipamentos utilizados na eletroforese. Os materiais utilizados nessa técnica de eletroforese em gel são a agarose, o marcador de peso molecular, o tampão de eletroforese, o corante, a cuba é a fonte de eletroforese e o translaminador. A agarose. A agarose é um polissacarídeo extraído do parede celular de uma alga vermelha marinha. É um material semelhante à gelatina incolor. O tampão de eletroforese. O tampão de eletroforese fornece as condições ideais para a passagem da corrente e a mutação do valor do pH. Ele pode ser trisacetato ou trisborato. Gel de eletroforese ou gel de agarose. O gel de agarose é resultado da agarose aquecida em um tampão com água e alguns sais que é deixada para esfriar. O gel de agarose, quando desce, lembra uma gelatina, porém esse gel é poroso, permitindo assim que as moléculas de DNA se movimentem entre ele, facilitando a migração. Em nível molecular, o gel é uma matriz de moléculas de agarose que são mantidas unidas por ligações de hidrogênio e formam microporas. O corante. O corante é necessário para analisar os fragmentos. Sua coloração pode ser realizada antes ou após a migração, sendo nessa etapa que se utiliza o corante ou o marcador, como o brometo de etílio ou o corante Saphir. O brometo de etílio tem a capacidade de se ligar no DNA, o que acaba por modificá-lo, causando alteração na estrutura do DNA.
sendo, portanto, considerado um agente mutagênico, tóxico e provavelmente carcinogênico, que deve ser manipulado com muita cautela. Já o corante Safer pode ser uma alternativa, pois fornece um melhor desempenho e mais segurança para o usuário, pois é agente não mutagênico e esse corante também pode ser descartado como resíduo comum, sendo mais indicado por causar menor dano ao DNA. Transiluminador. O transiluminador é o equipamento de luz UV ou LED utilizado para visualizar ácidos nucleicos. Marcador de peso molecular. O marcador de peso molecular serve como referência de monitoramento, estimando o tamanho e a concentração de fitas duplas de DNA. Ele estabelece o padrão de peso molecular. Cuba e fonte de eletrofluorência. A cuba e a fonte, ambos os equipamentos servem para possibilitar o preparo do gel e fornecer a corrente necessária para uma corrida uniforme. A cuba é um material transparente que permite a visualização das amostras. E para a utilização da cuba, ainda é necessário equipamentos como a bandeja de gel e um pente para fazer os poços onde as amostras de DNA irão ficar. A agarose, o tampão de eletroforese, o gel de agarose, o corante, o transiluminador, o marcador de peso molecular, a cuba, bem como a bandeja de gel e o pente, foram os materiais necessários para a realização da técnica de eletroforese em gel. Agora, a Vanessa vai explicar detalhadamente sobre como os materiais são utilizados e como ocorre a imigração. Após demonstrar os equipamentos e materiais utilizados na eletroforese em gel, iremos explicar como os fragmentos de DNA se movem no gel. O DNA, quando está em pH fisiológico, apresenta carga negativa, devido à presença de grupos fosfatos em sua cadeia principal. E é exatamente a solução tampão que vai garantir que o pH fique dentro dessa faixa fisiológica. Isso visa certificar que a amostra de DNA possua carga negativa, ou seja, é a solução tampão que fornece as condições ideais para a passagem da corrente elétrica. Assim, as amostras de DNA são colocadas dentro dos poços feitos no gel, sendo que na extremidade da cuba onde se encontram os poços estará ligado o eletrodo negativo, enquanto que na outra extremidade estará ligado o eletrodo positivo. É importante destacar que um dos poços feitos no gel pode ser reservado para uma escada de DNA. Isso quer dizer que essa amostra será utilizada como um padrão de referência, uma vez que irá conter fragmentos de DNA de comprimentos conhecidos. Dessa forma, para que haja o sucesso da técnica de eletroforese em gel, a cuba e fonte de eletroforese exercem uma voltagem, corrente e potência constantes, fazendo com que as moléculas migrem por meio do gel do polo negativo para o polo positivo. Veja, quando a energia é ligada e a corrente passa através do gel, diz que o gel está correndo. Assim, a voltagem aplicada nessa técnica deve ser precisa, uma vez que se uma voltagem maior for aplicada, o gel pode até correr mais rápido, mas também pode derreter se a corrida levar um longo período de tempo, enquanto que uma voltagem mais baixa faz o gel correr mais lentamente, o que pode ser conveniente quando se deseja programar a conclusão do processo. Portanto, os fragmentos das amostras de DNA irão viajar através dos poros da matriz do gel. A separação dos fragmentos das amostras de DNA na eletroforese baseia-se na carga, e seu movimento em diferentes direções e em diferentes velocidades se dá em função do seu tamanho. Vale ressaltar que a porosidade do gel também influi na separação das moléculas das amostras de DNA. Quanto menor for a concentração do gel, maior será sua porosidade e, portanto, maior o fragmento de DNA que poderá ser separado. Então, o tamanho dos poros do gel, devido à sua concentração, é diretamente proporcional ao tamanho do fragmento que se deseja separar. Assim, a voltagem aplicada no gel vai estabelecer uma força elétrica, conduzindo os fragmentos de DNA em direção ao eletrodo positivo. E é a força gravitacional do centro da Terra que vai determinar o movimento das moléculas no gel. Note, as amostras de DNA são dotadas de massa, e quanto menor o fragmento de DNA, menor é a força gravitacional impedindo o seu movimento. Logo, mais longe esse fragmento irá migrar no gel de eletroforese, devido às forças elétricas aplicadas.
Ou seja, aparentemente o que determina quão longe a molécula migra no gel é a quantidade de massa e não a quantidade de carga. Dessa maneira, os fragmentos menores atravessam o gel mais rapidamente que os maiores. Bom, como acontece a visualização dos fragmentos de DNA? Os fragmentos de DNA que conseguimos visualizar durante essa técnica são chamados de bandas. Cada banda contém uma quantidade de fragmentos de DNA de mesmo tamanho e massa, demarcando assim uma mesma distância no gel. Mas mesmo isso não seria o suficiente para sua visualização, portanto, é adicionado um corante previamente na amostra. Como dito anteriormente pela Camila, normalmente é utilizado o brometo de etídio. Porém, como esta é uma substância cancerígena que pode vir a interferir no padrão de migração, uma das alternativas é a utilização do Safer, da Casvin, que, além de mais sensível, ele é menos tóxico. Este foi utilizado em pesquisas visando métodos rápidos na detecção de salmonela na Amazônia e em pesquisas relacionadas à ecoepidemiologia que afeta a região do Belém, no Pará. Este, por conta do bromofenol etileno-cianol, é possível ser visualizado quando exposto em luz UV ou luz azul, que ocorre em aparelhos como fotodocumentador de gel ou transiluminador de luz UV ou azul. Bom, esse foi nosso trabalho sobre eletroforese. Aqui estão as referências que nós utilizamos para esse trabalho. Agradecemos o tempo e a atenção de todos.